Bíblias, no livro de Atos, capítulo de número 10, no nome de Jesus. Eu vou procurar um tempo resumido, irmãos, falar aquilo que o Senhor gerou ao meu coração. Glória a Deus. A palavra vai ser um pouco longa, extensa, mas vocês vão compreender, irmãos, o quanto o Senhor vos ama. O quanto o amor de Jesus Cristo, irmãos, é para com as nossas vidas. O quanto você pode, irmãos, fazer a diferença no reino dos céus. Independente da sua condição financeira, independente da sua cor, da sua raça, das suas dificuldades. Mas eu creio que essa palavra vai te fortalecer. Livro de Atos, capítulo de número 10, versículo de número 1. Todos encontraram? Amém? Eu vou fazer menção para ganhar tempo, que é escrito assim está. E havia em Cesareia um varão por nome de Cornélio, centurião da parte da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase às 3 horas da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigiu para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para o memorial diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dará o que deves fazer. E retirando-se o anjo lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, o enviou-os a Jope. E no dia seguinte, indo eles a caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar próximo do meio-dia. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um em arrebatamento de sentido, e viu os céus abertos, e que descia um vaso, como se fosse de um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e ave do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E pela segunda vez a voz lhe disse: Não faça tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando acerca de si o que era que estava acontecendo sobre aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta da casa, perguntando por Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse ao Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões, que eles foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a sua causa? Por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente diante de Deus, a quem tem bom testemunho sobre toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse sobre a sua casa e ouvisses as palavras que ele tem para te dizer. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia,
E Cornélio estava esperando já, e convidando-os para dentro de seus amigos na casa mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio para recebê-lo, e prostrando aos seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou um homem comum. E falando ele, entrou e achou muitos que estavam dentro da casa, e disse-lhe: vós bem sabeis que não é lícito um varão judeu assentar-se com homens estrangeiros, mas Deus mostrou-me que nenhum homem me chame de comum ou imundo, pelo que, sendo chamado, vim e sem contradizer, perguntando-lhe, pois, por que razão me mandou chamar? E disse Cornélio: há 4 dias eu estava em jejum, às 3 horas da tarde na minha casa, e eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e me disse: Cornélio, as tuas orações têm sido ouvidas, e as tuas esmolas estão no memorial diante de Deus. Envia, pois, a Jope, e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está na casa de Simão, curtidor, junto do mar, e vindo ele, te fará o que será dito. E logo mandei chamar, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos aqui presentes diante de Deus para ouvir tudo o que Deus te mandar dizer. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, esse é o Senhor de todos. Esta palavra, vos bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo de João, que pregou como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo muito, curando a todos e os oprimidos, libertando do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra e na Judéia, como em Jerusalém, ao qual mataram, penduraram no madeiro. E este ressuscitou Deus ao 3º dia, e os fez que se manifestassem, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que o ressuscitou do morto. E nos mandou pregar ao povo, testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunha todos os profetas, de todos os que neles creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, desceu o Espírito Santo sobre todos o que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quando tinham vindo, como Pedro, maravilharam-se do dom que o Espírito se derramasse tanto sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificaram a Deus. Respondeu Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados? Esses que também receberam como nós o Espírito Santo, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram que ficaram com eles por alguns dias. Amém? Pode se sentar, irmãos. Queridos, a leitura foi um pouco extensa, porque eu quero nessa noite, no nome de Jesus, explicar aos irmãos que Deus ele é tão maravilhoso, irmão Johnny, que quando eu leio essa passagem narrada por Lucas, o doutor Lucas, sobre o livro de Atos dos Apóstolos, é bem verdade, irmão, que Filipe, ele saiu anunciando o Evangelho de Salvação. E esse homem, por nome de Cornélio, era um homem que habitava na cidade de Samaria, na região da província de Samaria. E esse homem, irmãos, um dia ouviu falar dos feitos de Jesus. Ele nunca viu Jesus, ele nunca teve um encontro com Jesus, porém ele ouviu falar
dos feitos de Jesus. E por ouvir falar, surgiu no coração desse homem falar o que Cristo estipulou a cada um de nós: cuidar do órfão, das viúvas e dos necessitados, e amar ao teu próximo como a ti mesmo. E isso surgiu no coração desse homem, que nunca tinha tido um encontro com Jesus, mas a fé pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus nasceu no coração desse homem de primeiro: ajudar o necessitado, amar o teu próximo como a ti mesmo e orar ao Senhor 2 vezes por dia. E numa certa feita, irmãos, esse homem sobe, talvez no terraço da sua casa, e vai falar com Deus. E ao falar com Deus numa das suas orações, por volta de 3 horas da tarde, irmão Johnny, a Bíblia nos relata que ele contemplou um ser descido do céu, com vestes resplandecentes, e esse ser disse a ele: Cornélio, homem justo diante do Senhor, as tuas esmolas têm sido recebidas nos céus de glória, e a tua oração o Senhor tem ouvido. Eu tenho um recado para você: manda chamar a Pedro, manda chamar a Simão, cujo sobrenome é Pedro, que está na casa de Simão, na cidade de Jope, curtidor, porque ele revelará o que é necessário para que você e a tua casa sejam prósperos, salvos e abençoados no nome de Jesus. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? É que quando a gente ora, quando a gente tem intimidade com Deus, a sua oração não cai por terra. Deus ouve a tua oração e na hora certa responde e te dá a oportunidade da salvação em nome de Jesus. Esse homem, irmão Daniel, não era crente. Ele não teve um encontro com Jesus como nós tivemos. Mas a fé que esse homem teve em ouvir a palavra de Deus fez com que a sua oração e as suas atitudes fossem recebidas nos céus de glória. Olha a importância, irmão, de ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Porque não adianta só ouvir, irmãos, e não praticar. Esse homem não era um judeu. Esse homem não fazia parte do sinédrio. Esse homem não era um discípulo de Jesus. Mas alguém entrou na cidade e pregou, e ele absorveu aquela palavra. E paz dos irmãos, não era um cidadão qualquer da cidade. Ele era um centurião. E o que é um centurião, pastor Marcelo? É alguém que é responsável por um número de 100 homens para a glória de Deus. Por isso que ele era conhecido como Cornélio, o centurião. Cornélio, um homem responsável por 100 pessoas, 100 soldados. Não era alguém qualquer, John. Era alguém que tinha uma posição privilegiada na região que ele morava. Em Cesareia, todo mundo conhecia ele. Era um homem temente a Deus. Agora, nos dias de hoje, irmãos, o crente vem para a igreja, escuta a palavra, não pratica, não ora, não ama o teu próximo como ama a ti mesmo, mas quer milagre, quer bênção, quer transformação, quer mudança de vida. Irmãos, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com a obra de Deus. E aqui está um homem que não era crente, mas colocou em prática aquilo que ele ouviu. E não foi, irmão Johnny, nenhum profeta dentro da igreja não, que se manifestou para ele. As atitudes desse homem foram tão agradáveis diante de Deus, que o próprio Deus enviou um anjo para trazer um recado para o homem que temia Deus. E olha o anjo como traz a resposta correta. Vai até Jope, das províncias da Galileia, chama Simão, conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão. O curtidor de couro era um homem que extraía couro do animal, pintava e comercializava os couros. Irmãos, quando você ora a Deus, a mensagem vem com o endereço certo, com posição certa, com o nome certo, com conquista certa,
e com a vitória certa em nome de Jesus. Aleluia. Deu um endereço, deu um nome, deu um endereço e quem deveria chamar. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então Cornélio recebe uma orientação da parte de Deus. Só que Pedro não estava sabendo de nada. Cornélio chama 2 amigos particulares e um soldado que fazia parte do seu exército, de quem ele era líder. Mandou 3 pessoas na cidade de Jope e disse: olha, o endereço está aqui e o recado é esse. Vai para Jope. A distância, irmãos, era de aproximadamente 1 dia de viagem. Eles vão pela manhã cedo no dia seguinte. Só que quando eles vão, Pedro também, por volta do meio-dia, sobe para orar. Pedro vai orar, e quando Pedro começa a orar, na oração Pedro percebe que estava com fome. Olha como é Deus, irmãos. Pedro orando e de repente Pedro contempla uma visão. Que visão é essa, pastor? Um lençol descendo do céu, e sob as pontas desses lençóis e no meio havia animais, quadrúpedes, répteis, que diante da nação judaica eles não comiam porque eram animais impuros. Só que a voz disse assim para Pedro: você está com fome, Pedro? Mata esses animais e come e sacia a tua fome. Mas Pedro disse: não, eu não vou comer algo imundo, eu nunca fiz isso. Aí a voz diz: não amaldiçoe e não tenha por imundo aquilo que Deus já abençoou. Pedro achou estranho, e pela segunda e pela terceira vez a voz bradou e a visão foi nítida. Só que Pedro recusa a comer algo que ele não fazia parte do seu cardápio de alimentação. Porque se você for ler em Levíticos 11, Deus estipulou certos animais para que os judeus não comam. Judeu não come porco, judeu não come camelo, judeu não come coelho, judeu não come lebre. Tem uma lista de animal que, se você for ler em Levítico 11, você vai perceber. Só que nessa visão estavam todos os animais que um dia Deus falou que não era para comer. Estranho. Pedro repreende aquilo ali, a visão vai embora, e quando Pedro está tendo esse debate com o Senhor, os 3 homens chegam na porta da casa e perguntam: é aqui que está Simão, conhecido como Pedro? O Espírito fala com ele: olha, há 3 homens lá embaixo à tua procura. Eles vieram porque eu os enviei. Você vai recebê-los e vai acompanhar esses homens aonde eles pedirem para que você fosse. Não recusa, porque quem os enviou foi ele. Irmãos, a gente complica as coisas no reino e Deus simplifica. Glória a Deus. Nós, com as nossas incredulidades, nós, com a falta de obediência à voz de Deus, por falta de consultar a palavra de Deus, nós geramos dúvidas no ministério a qual Deus decidiu abençoar. É mesmo. A cultura judaica, irmãos, e isso lamentavelmente existe, não em todos, mas até hoje, diante de alguns, que só os judeus vão ser salvos. Eles têm para ele que a salvação é só para eles. Alguns ainda estão esperando o Messias. Ele já veio, já cumpriu o seu papel e em breve voltará para levar o seu povo, e eles ainda estão aguardando o Messias. Mas quando Deus tem um plano, um propósito e um amor na vida de alguém, irmãos, só vai ficar de fora do céu quem quiser. Glória a Deus. Só vai ficar fora do céu quem quiser. Irmão, vocês estão achando que o negócio está bagunçado? Imaginou depois que o Espírito Santo for retirado da terra? Tem gente que está achando que o negócio está bagunçado. Você vai, eu não vou ver, em nome de Jesus. Mas quem ficar aqui, eu espero que ninguém fique. Mas se alguém que está aqui ou que está me vendo por essa live ver, vai se lembrar dessa mensagem. Aquele pastor tinha razão.
O negócio lá não estava ruim, não. O ruim está agora. Aleluia. O ruim está agora. Então Deus, irmãos, conhecendo a nossa natureza humana, Johnny, Deus enviou o seu Filho amado, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham uma vida eterna. Você só vai para o inferno, irmãos, se você quiser. Você só vai para o Hades, para o fogo eterno, se você quiser. Olha aí, Deus, ó. Aleluia. O ser humano só vai para o inferno se ele quiser. Porque se ele quiser a salvação, irmãos, a salvação está aqui. É grátis, não paga nada. É 0,800. Só que é necessário, irmãos, algumas renúncias e alguns requisitos. O que eu fazia eu não posso fazer mais. O que eu praticava eu não posso praticar mais. A prostituição eu não posso fazer mais. Cobiçar a mulher do próximo eu não posso mais. Cobiçar o homem dos outros eu não posso mais. Mentir eu não posso mais. Encher a lata eu não posso mais. Fornicar eu não posso mais. Então tem alguns requisitos. E Cornélio abriu mão disso tudo. E por Cornélio abrir mão disso tudo e procurar ter uma vida de santidade com Deus, ele começou a ver o que ninguém via. Ele começou a receber o que ninguém recebia. Se a casa dele estava ruim, passou a ficar melhor. Porque ele passou a amar ao teu próximo como a ti mesmo. Porque tem gente, irmão, que acha que vem para a igreja e permanece no oba-oba e fica como é que é. Não, irmão, está errado. Os irmãos é que sabem. Aconteceu um fato a segunda-feira, agora vai fazer 2 semanas. Eu não vou citar nome, irmão, porque isso está indo para mas de uma determinada pessoa que faz parte de uma determinada igreja no Alphaville, uma igreja com mais de 1000 pessoas, foi para o culto, participou da Santa Ceia do Senhor, celebrando a vida, e na segunda-feira quis se matar. Meu Deus, é forte. Tive que correr lá, Johnny. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fui expulsando era o demônio. Então o que adianta, irmãos? A pessoa está numa igreja e fazer as coisas do mundo. Está perdendo tempo. Uma hora o diabo vai te envergonhar, como envergonhou. Mas em nome de Jesus, irmãos, o Senhor nos deu uma autoridade e nós repreendemos aquele demônio. Glória a Deus. Eu falei para determinada pessoa, mas por que ela não contou para o pastor? Mas como que vai contar para o pastor? Acaba o culto, o pastor entra para dentro, ela não conversa com ninguém. Ela tem uma amiga dela lá que está na igreja há mais de 1 ano e o pastor nunca pegou na mão dela. Ué, mas então está tudo errado. A Bíblia nos diz que eu tenho que comunicar com os santos as minhas necessidades. E como é que eu vou expor para o meu líder a dificuldade que eu estou passando se ele nem desce para me cumprimentar? Então está tudo errado. Está no lugar errado, está fazendo coisa errada, está perdendo tempo, irmãos. Então entra numa igreja que você tenha intimidade com o seu pastor, que você receba conselhos, que os líderes te abraçam, te apoiam. E se precisar fazer uma visita na sua casa, a irmã falou assim, é mais fácil Jesus descer do céu e ir lá, do que o pastor da igreja visitar ela. Então está perdendo tempo. Aí sai daqui, vai lá para a família, gasta gasolina, paga estacionamento e vai dar oferta de R$2 para você ver lá. O povo nem pega. Deus poderoso. Mas quer ir para lá. Porque lá tem oba-oba, lá tem um monte de coisa. Lá só não tem Jesus, irmãos. Lá tem tudo, só não tem Jesus. Porque uma igreja que a pessoa participa da Santa Ceia e no outro dia quer se matar, lá não tem a presença de Jesus. Mas vem para cá. Os irmãos anunciaram para Pedro que tinha que ser feito. Pedro recebeu os irmãos, alimentou eles e no dia seguinte saíram para Cesareia, onde estava Cornélio. Pedro levou mais de uma testemunhas com ele, sabe por quê, irmãos? Porque os judeus não se davam com o povo da cidade de Samaria. Por eles acharem ser exclusivo, Pedro falou assim, ó, vamos comigo, porque quem está mandando é Deus. E vamos ver o que Deus tem a fazer lá. E foram, irmãos. No dia seguinte chegaram na cidade de Jope, na cidade de Cesareia. Quando chegaram na cidade de Cesareia, olha o que Cornélio fez. Cornélio, sabendo que Pedro já estava vindo juntamente com os irmãos, olha a atitude, irmão, de quem ama a Deus e ama o teu próximo. Se você ler a Bíblia, vai dizer
Cornélio chamou todos os parentes, Glória a Deus. chamou um monte de amigos, Deus poderoso. encheu a casa de dele e falou assim: olha, já que está vindo salvação, que não seja só para mim, que seja para minha casa, para os meus amigos, para os meus parentes, que seja para todos, porque Deus não faz acepção de pessoas no nome de Jesus. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio era tão temente a Deus, irmãos, que se prostrou diante do apóstolo como se ele fosse um salvador. Pedro falou: epa, calma aí, Fernando. Eu também sou homem temente a Deus. Se levante que eu e você vamos se curvar diante daquele que tem todo o poder, tanto na terra quanto nos céus. Glória a Deus. Pedro entra dentro da casa. E quando Pedro entra dentro da casa, juntamente com os companheiros judeus, eles percebem uma casa diferenciada. Um lar que ora, um lar que tem a presença, um lar que o Espírito Santo habita dentro dele. Quando você põe o pé dentro dessa casa, você fala: essa casa é diferente, esse lar é diferente, porque o Espírito Santo que testifica aí, testifica aqui também. Não há separação. Agora, quando você entra numa casa, irmão, que o negócio está tribuloso, é um choque, porque a luz vai entrando dentro das trevas, irmão. Um tem que sair, um vai ter que bater retirada, e a luz sempre prevalecer e as trevas no nome de Jesus. Só que na casa de Cornélio não, lá tinha luz, e a luz chegou ainda mais forte para contemplar a glória de Deus no nome de Jesus. Olha que interessante, Johnny. Pedro não sabia de nada ainda. Por que me chamastes? Cornélio vai e revela para ele. Eu estava orando, e aquela oração onde eu explanava a minha alegria diante de Deus. Glória a Deus. Exponha como eu estou feliz em estar na presença desse Deus maravilhoso. Como eu estou feliz em glorificar ao Espírito Santo. Como eu estou feliz de saber que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, amigo, chegará ao Pai. Eu estava falando com o Pai, fazendo as minhas orações. De repente eu olhei para os céus e um ser celestial veio falar comigo. Porque a oração de quem teme a Deus é respondida em nome de Jesus. Enquanto Cornélio estava falando com Pedro, o Espírito Santo começou a falar com Pedro. Anuncia para eles quem é o Messias, quem é o Salvador da humanidade, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Jesus Cristo curou, Jesus Cristo libertou, Jesus Cristo salvou, Jesus Cristo deu vista ao cego, Jesus Cristo colocou o paralítico de pé, Jesus Cristo fez o mudo falar, o surdo ouvir. Ele foi o presente enviado por Deus, mas foi necessário que ele fosse crucificado, fosse morto pelos nossos pecados. Como cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro, foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, está vivo, está sentado ao lado do Deus Todo-Poderoso, intercedendo por nós que cremos que Ele é a porta da salvação, e quem entrar por essa porta salvar-se-á, seja homem, seja mulher, seja jovem, seja alto, seja baixo, seja branco, seja amarelo, seja negro, seja rico, seja pobre, terá a salvação por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Johnny, enquanto Pedro pregava essa palavra com alegria, com autoridade, com responsabilidade. Abra sua Bíblia aí comigo rapidamente, irmãos. Atos capítulo 10, versículo de número 44. Irmãos, olha qual é o poder da palavra. Aqui não teve nenhuma campanha, aqui não teve nenhum oba-oba, aqui não teve troca de nada. Aqui a palavra foi a palavra genuína, que Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. E olha o versículo 44, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu, desceu sobre todos os que ouviam a palavra de Deus, e o Espírito Santo encheu a todos, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro,
Santo se derramara também sobre os gentios. Eita, glória! Pedro estava pregando, Johnny. Pedro estava pregando, igreja. E de repente o temor diante daquela palavra fez com que o Espírito Santo descesse sobre todos os irmãos que estavam na casa de Cornélio. Todos os irmãos que estavam na casa de Cornélio. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos acreditaram e começaram a falar em línguas estranhas. Pedro e os judeus que estavam com ele, quando viram aquelas coisas, se maravilharam, dizendo: verdadeiramente é. Deus não tem escolhidos, Deus não faz acepção de pessoa. Nós acreditávamos que o batismo do Espírito Santo era só para nós os judeus, mas vendo que quem teme ao Senhor, que quem acredita que o Espírito Santo é o Consolador, também pode ser cheio do Espírito Santo. A palavra não foi uma palavra de prosperidade, não foi uma palavra de você vai ficar rico, não. A palavra foi genuína, que Jesus Cristo morreu pelos meus e os seus pecados, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele está vivo, Ele foi para os céus preparar moradas para que onde Ele estiver, nós possamos estar também com Ele. Por isso, meu irmão, acredite, você não é um derrotado, você não é inferior a ninguém, você é alguém que o Espírito Santo escolheu para ser morada do Espírito Santo. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho por mim e por você, para que nós venhamos a ser livres. E a maior prova que eu tenho disso é que numa noite como essa, eu e você podemos fazer menção de um Cristo que morreu na cruz do Calvário pelos meus e pelos seus pecados. Nós estávamos condenados à morte, mas Ele veio com a chave, Johnny, abriu, pagou o preço pelos meus e os seus pecados, e hoje nós somos livres para fazer menção do corpo de Cristo e do sangue de Cristo. Declaramos que nós temos um Senhor, nós temos um libertador, nós temos alguém que intercede, que persevera, que acredita, que confia que eu e você podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E quando os irmãos que estavam juntamente com Pedro viram isso, se maravilharam, dizendo: verdadeiramente Deus ama a todos quantos dele creem, em nome de Jesus. Deus não faz acepção de pessoas. Obrigado, Senhor Jesus. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem filhos prediletos. Mas quando o Espírito Santo encontra um filho, que mesmo sujo, mesmo abandonado, mesmo desenganado, mesmo rejeitado, mesmo amaldiçoado por alguns, mas quando esse rejeitado acredita que essa palavra é verdadeira, que essa palavra é verdadeira, que essa palavra liberta, que essa palavra salva, que Jesus Cristo é o meu e o seu Senhor, Ele faz morada em cada um de nós. Ele tira o homem do monturo, tira o homem do charco de lodo, tira o homem da sarjeta, levanta ele e faz ele se assentar no meio dos príncipes, dá um banho de salvação nele, reveste ele com o Espírito Santo, e quando olham para você vão dizer: verdadeiramente a aparência dele é diferente. Ele fala como um dos teus, ele aparece como Cristo. A palavra dele não é a palavra de quem um dia experimentou o lixo do mundo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo habita sobre ele. E se o Espírito Santo habita sobre nós, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, em nome de Jesus. Então, irmãos, rejeite nessa noite toda a maldição. Rejeite nessa noite toda a palavra contrária. Rejeite toda a inveja. Rejeite toda a defamação. Rejeite todo espírito de inferioridade. Porque Deus não veio buscar os inferiores. Deus veio buscar um povo que acredita que eu não posso, mas Ele pode. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não sei, mas Ele é o Pai da sabedoria, o príncipe da paz, o Rei da glória, o princípio e o fim, o alfa e ômega. Tudo começou nele.
e tudo vai terminar nele para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fique com essa palavra nessa noite. Receba essa palavra nessa noite. Tome posse dessa palavra nessa noite. O Senhor enviou um amigo, o Espírito Santo. E quarta-feira passada nós aprendemos o que é a palavra Consolador. E quarta-feira tem a segunda parte do estudo. Você não é, irmãos, mera coincidência. Você não é alguém que caiu de paraquedas no ministério, não, irmãos. Você foi chamado, você foi escolhido, você foi separado. Porque o Senhor te ama. É forte. Em nome de Jesus. Amém? Se você crê nessa palavra, aplauda o Senhor. Porque Ele é e sempre será fiel na minha e na sua vida. Em nome de Deus. Maravilha, Deus. Aleluia. Obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, de alguns dias para cá eu tenho procurado meditar na palavra de Deus com uma profundidade um pouco maior. Eu tenho descoberto, irmãos, de que nós não podemos, irmãos, aceitar qualquer coisa na nossa vida. Nós já vamos entrar na parte da ceia, mas eu quero dizer uma coisa para você. Quem acredita de verdade que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade? Acredita de verdade? Amém. Glória a Deus por isso. Por que você acredita nisso, irmãos? Quem dos irmãos aqui já viu Jesus? Quem já viu Jesus aqui? Quem já sentou no colo de Jesus? Quem já abraçou Jesus aqui? E como é que você crê então que Ele é o Salvador da humanidade? Como é que você acredita nisso? Pela fé. Pela fé. Então, irmãos, como você acredita que esse Jesus Cristo é real, deixa eu te contar um segredo para você. O Espírito Santo também é real. O Espírito Santo também é real. E o Espírito Santo é como nós dissemos aqui quarta-feira passada, ele é a cereja do bolo. Ele é a cereja do bolo. Irmãos, e quando esses irmãos começaram a falar em línguas estranhas, a casa foi tomada naquela tarde. A casa foi tomada naquela tarde em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos encerrar a campanha da família. E a próxima campanha que nós vamos iniciar aqui é o batismo com o Espírito Santo. Eu quero, irmãos, em nome de Jesus. Eu quero, em nome de Jesus, ver todos vocês falando em línguas estranhas. Porque quando você ora em línguas estranhas, irmãos, a sua oração é como um foguete que vai para os céus, irmãos, e ninguém pode parar quem ora em línguas estranhas. Orar em línguas estranhas, irmãos, é um particular entre você e Deus. Quando você ora em línguas estranhas, o diabo não pode reter, porque ele não sabe o que você está falando. Quando você fala com a convicção do Espírito Santo, a tua oração chega com potencial elevado nos céus de Deus. Ah, pastor, Deus ouve todas as orações. Todas as orações. Deus não faz exceção. Sabe por quê, irmãos? Porque tem situações que nós estamos que nem Ana. Não conseguimos nem falar, só chorar. Só que isso passa. Ana chorou e teve resposta. Imagine como foi a oração de Ana depois de ter carregado 7 filhos no ventre. Hoje você pode estar chorando como Ana, mas amanhã você vai estar profetizando como os irmãos da casa de Cornélio, falando em línguas estranhas, Em nome de Jesus. como fosse um maçarico de Deus. Quando o diabo olhar para a sua boca e falar, ai, 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 olha a boca da Priscila, olha a boca do Luana, olha a boca do irmão Daniel, é fogo puro, é fogo para sair da boca daqueles homens. Sabe do que o diabo morre de medo, irmão? De fogo celestial, em nome de Jesus. Então Deus vai dar autoridade para cada um dos irmãos. Vocês vão profetizar.
vocês vão falar em línguas estranhas. E vocês vão ver a transformação do ministério de cada um dos irmãos em nome de Jesus. Se preparem, irmãos, porque o melhor de Deus está para vir na vida de muitos irmãos, no nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor, porque Ele é e sempre será fiel sobre a minha e a sua vida, em nome de Jesus. Deus coloque em pé. Cansar, coração bate forte no peito, minha fé diz ore um pouco mais, a razão diz que não tem mais jeito, os amigos que eu tenho onde estão? E chorando fico a me questionar. No meu quarto é só eu e o violão, e as lágrimas meu rosto a banhar. Quanto mais eu oro tudo é silêncio. Mesmo assim, Senhor, eu não vou recuar, pois eu creio que virás ao meu encontro. Deus, não deixe essa prova me matar. Quebra esse silêncio, vem ao meu encontro. Perdoa meus erros, pois sou imperfeito. Eu quero ouvir de novo a tua voz e te contar os meus segredos. Se for necessário eu nascer de novo, pode me quebrar e refaz do teu gosto. Tua presença é tudo que eu almejo, pois não quero ser o mesmo. Senhor, para ouvir a tua voz, eu me prostro de joelhos. Quem te disse que não estou escutando? No silêncio, filho, eu não te abandonei. Todo tempo eu estava te olhando. Não morresse, filho, porque eu não deixei. Eu permito a prova com finalidade, e a tua, filho, eu vou revelar. Eu não era mais tua prioridade, então me calei pra você me chamar. No silêncio eu trabalho, no silêncio eu te escuto, no silêncio eu te ensino, te pondo de volta ao rumo. Isso não é abandono, muito menos é desprezo. Só estou te ensinando a rever os teus conceitos. O silêncio é necessário e o deserto também. Te provei porque te amo, faço tudo pra o teu bem. Filha, às vezes é preciso minha voz silenciar. Só sentindo a minha falta eu te trago de volta pro altar. Senhor, eu não entendia, mas agora eu entendo. Filho, disso eu já sabia, sei que dói o meu silêncio. Pai, perdoa os meus erros. Filho, estás perdoado, chega de se lamentar e recebe o meu abraço. Pai, eu sei que não mereço tanto amor e cuidado, pois sou frágil e incapaz, ser humano limitado. Já não quero ser o mesmo, Pai, eu te amo demais. Então fica, filho, na minha presença e não saia nunca mais.
qualquer outro lugar, mas tu